custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato agora com Luiz Ribeiro, que é sociólogo do DIEESE. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre um boletim técnico divulgado pelo DIEESE, mais um estudo que mostra que a maioria dos reajustes do mês de abril ficou abaixo do necessário para repor a inflação. O que você pode destacar desse estudo? A grande maioria realmente teve perdas salariais nesses dissídios coletivos até o mês de abril, Luiz? Exatamente, Rafael. Nós estamos fazendo um acompanhamento sistemático das negociações salariais, né, no Brasil, já já há muitos anos, né, mas a gente tem produzido balanços mensais, né, desde meados do ano passado. E o que a gente tem observado é que do final do começo do segundo semestre do ano passado até abril passado, né, vem crescendo o percentual de negociações que não consegue repor a inflação calculada pelo INPC, né? E daí, como você bem apontou, né, em abril a gente teve um percentual de 60% dos reajustes abaixo do INPC. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente atribui Tem vários fatores que podem explicar esse fenômeno, mas um dos principais é a elevação do INPC, né, nas datas bases, né? A taxa de inflação, por exemplo, agora para maio, estava na casa dos 7,59. E isso vem representando vem colocando dificuldades para as categorias para negociar reajustes salariais, né? Ainda mais nessa conjuntura atual. Tá certo, Luiz. A gente também percebe que apenas 17% dos casos teve um ganho salarial, o que não significa um grande reajuste da categoria. Mas a gente pode perceber também que esse pequeno grupo ele é basicamente representado por sindicatos que têm mais poder de negociação, ou seja, a união dos trabalhadores em torno do sindicato ajudam as categorias a ter uma negociação melhor nesse momento em que a grande dificuldade é pelo menos de não retirada de direitos, Luiz. Exatamente, né? Eu acho que as categorias, bem apontado, as categorias que têm maior capacidade de mobilização conseguem reajustes mais satisfatórios, né? Um dado que o estudo não revela, mas a gente observa olhando os microdados, as negociações, é que, embora 60% dos reajustes estejam abaixo do INPC, tem uma parcela desses que estão abaixo que eles conseguiram reajustes muito próximos, né? Ou seja, as perdas foram pequenas, né? Cerca de 20% das negociações que tiveram perdas, pelo menos desde o início do ano, tiveram perdas de até 0,5%, né? Então, é um pouco a luta do movimento sindical, né? Numa conjuntura ruim, conseguir um aumento real, claro, esse é o grande objetivo, né? Mas não conseguindo aumento real, pelo menos repor a inflação ou danos mínimos, né? Perdas mínimas, né? E é claro, com essa outra perspectiva, né? De assegurar os direitos já conquistados nas negociações passadas, né? Um aspecto bem importante e que pesa nessa conjuntura atual. Luiz, entre os setores analisados nesse estudo do DIEESE, quais áreas conseguiram melhor desempenho do ponto de vista da manutenção do poder de compra dos trabalhadores analisados pelo DIEESE? Indústria, serviços, agronegócio? O estudo também faz uma avaliação de quais setores tiveram um desempenho melhor do ponto de vista dos trabalhadores? Então, a gente não chegou a abrir por categorias, né? Por exemplo, olhar dentro da indústria ou dentro do comércio. É possível, mas nesse levantamento a gente olhou os setores, né? E do ponto de vista do setorial, a gente observa que o comércio é o que teve as menores incidências de perda, ou seja, mais categorias conseguiram repor a inflação ou ganho real no comércio. E, em contraponto aos serviços, que são as categorias que tiveram
os piores resultados. Quase 70%, não, 71%, 72% das negociações do setor de serviços tiveram perdas reais, né? Enquanto que no comércio foi de 36% que tiveram perdas reais. A indústria é um caso curioso. A indústria teve mais casos de aumento de perdas reais, né? Quase 47% das negociações da indústria em 2021 ficaram abaixo do INPC, mas em compensação, quem conseguiu mais do que quem conseguiu igual ou acima, muitos conseguiram acima, né? É a indústria que registra a maior percentual de aumentos reais, né, dos três, né? Certo. É isso. É um comum, né? A gente observa muitas negociações na indústria terem mais aumentos reais, né? É mais frequente na indústria e nos serviços, né? Que reúne categorias com menos capacidade de mobilização, né? O setor de serviço, na verdade, é bem díspare, né? Você encontra desde categorias como bancários, são muito organizados, até categorias com agentes autônomos do comércio que não tem muita organização, né? E aí isso acaba pesando nesse resultado, às vezes, pior, né, no setor de serviços. Luiz, e do ponto de vista da análise pelo Brasil, algumas regiões se destacaram com negociações mais produtivas ou mais positivas para os trabalhadores? Sim, isso é um fenômeno que a gente vem observando desde o final do ano passado, né, que a região sul do país tem os melhores reajustes, né, comparativamente com as outras regiões, né. Apenas 30%, né, de 2021, dos reajustes de 2021 na região sul, ficaram abaixo da inflação, ou seja, 70% tiveram ganhos reais ou o reajuste igual ao INPC. É um resultado muito diferente do observado nas outras regiões, né? No outro extremo, a gente observa as negociações da região sudeste e centro-oeste, são aquelas que tiveram os piores resultados, né? A região sudeste, por exemplo, registra 72% de reajustes abaixo do INPC, e a região centro-oeste, 78%, né? Então, nós temos esses dois extremos, o sul com os melhores resultados, né? E a região sudeste e a região centro-oeste com os piores, pelo menos nesse começo do ano, né? Até abril, né? De janeiro a abril de 2021. Luiz, a gente percebe também pelos números divulgados nesse estudo do DIEESE que a situação dos trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores menos qualificados ou com menor renda, são os mais prejudicados, porque se a gente leva em conta que a inflação dos alimentos e o índice de inflação de reajuste também dos aluguéis vem pesando cada vez mais no bolso desses trabalhadores, e se você ainda tem um reajuste, ou seja, uma recuperação da inflação do seu salário, a situação tende a ficar cada vez mais complicada para esses trabalhadores, lembrando que mais um ano acumulando prejuízos por conta do aumento da inflação, né? Exatamente, Rafael. E é bom destacar que muitas dessas categorias que fecharam acordo esse ano não fecharam no ano passado, né? A gente teve uma grande queda, né, no número de categorias que negociaram reajuste em 2020, aí por efeitos da pandemia, né? Aí também vale destacar que a database maio, que é a principal database do ano, né, onde se concentram grande parte das negociações, maio de 2020 foi uma database totalmente afetada pela pandemia e muitas categorias não tiveram reajustes nesse período. E agora, essa reposição, às vezes, quer dizer, nem reposição, pode dizer, alguns casos de reajustes insuficientes nesse ano, ele se acumula com a ausência de reajuste em 2020, então está no quadro ainda mais grave, né? É uma situação complicada. Eu espero que as categorias consigam reverter. Os últimos dados eu tenho observado, esses últimos que a gente tem registrado nos nossos bancos, mostram um crescimento do número de categorias que conseguiram pelo menos um INPC. Tomara que isso se torne uma tendência, que aí também é um sinal de um revigoramento da ação sindical, né? Porém, o que a gente observa no começo do ano, né, é ainda insuficiente, né? Sem dúvida, Luiz. E para a gente terminar, eu acho que fica mais uma vez aquele recado para os trabalhadores que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual da importância de se sindicalizar.
de fazer, enfim, a sua associação aos sindicatos que representam a sua categoria, os números demonstram claramente que os resultados mais positivos são daquelas categorias mais organizadas, que têm maior número de associados, que têm maior poder de negociação nessas discussões de reajuste e aumento real de salário, né? Exatamente, né? Uma categoria... o papel do movimento sindical é essencial. Ele atuou em diversos momentos, atua em diversos momentos. No último período, a gente observou, analisando os acordos e as convenções coletivas dos principais sindicatos, o quanto eles conseguiram aprimorar as medidas que foram adotadas, né, para combate da pandemia, por exemplo, benefícios relacionados o benefício emergencial, ou estabilidade no emprego durante a pandemia, ou questões sanitárias. Então, a ação sindical é crucial para a defesa das condições de trabalho e também para a melhoria, né? A melhoria da renda e das condições de trabalho, né? É essencial. A sindicalização é um aspecto essencial da luta dos trabalhadores. Perfeito. Quero agradecer a participação do Luiz Ribeiro, que é sociólogo do DIEESE, falando de um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos sobre um perfil dos reajustes no mês de abril, em que 60% das categorias que firmaram acordos ficaram abaixo da inflação, segundo esse estudo do DIEESE. Luiz Ribeiro, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a fazer contato. Obrigado, Rafael. Um abraço. Conversamos com Luiz Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.